A hidroquinona é um dos medicamentos mais usados nos dias de hoje para clareamento de diversos tipos de mancha. Hoje nós vamos falar sobre ela e sobre seus efeitos colaterais. Alguns muito bem conhecidos, outros que poucas pessoas sabem que é bastante importante. Eu só peço que hoje você assista esse vídeo por completo, porque eu não vou só falar quais são esses efeitos colaterais. Eu vou explicar por que eles acontecem para que você entenda realmente e daí decida se você vai optar por utilizar ou não. Oi gente, eu sou a Cássia, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, então, eu vou abordar com vocês sobre a hidroquinona e é importante que vocês saibam que eu sou farmacêutica. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é embasado em estudos científicos, em algumas coisas que eu já sei sobre medicamento, sobre como funciona o corpo, e eu vou trazer para vocês detalhadamente o que acontece quando a gente utiliza hidroquinona no nosso rosto. Vamos começar falando aí para que a hidroquinona serve. A hidroquinona, ela serve para clarear diversos tipos de manchas escuras, hiperpigmentações. Então, manchas de acne, que são hiperpigmentações pós-inflamatórias, melasmas, manchas de sol, tudo que é mancha escurecida, a hidroquinona, ela vai ser capaz de clarear. E ela tem dois mecanismos de ação, que são muito rápidos. Esses mecanismos de ação são: o primeiro, ela compete no sítio de ligação da enzima com a tirosina. O que significa? Nós temos na produção da melanina uma enzima que chama tirosinase. E essa enzima tirosinase, ela vai produzir a melanina, que é aquilo que dá a coloração da nossa pele. E para que essa enzima tirosinase ela produza a melanina, ela precisa que a tirosina se ligue nessa enzima e daí ela vai fazendo ali as modificações até formar a coloração da nossa pele. A hidroquinona compete com a tirosina, ou seja, ela se liga na enzima tirosinase e ela impede, então, se ela está ligada, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, a tirosina não consegue se ligar. Então, aquela tirosinase, ela fica inativa, ela fica bloqueada. Então, assim, ela bloqueia a produção de melanina, a produção da nossa cor de pele. O segundo mecanismo, que é um pouco menos conhecido, mas que também faz com que a ação dela seja muito eficiente, é que ela destrói a membrana dos melanossomas. O que isso quer dizer? O melanócito é a célula que produz melanina, que é a cor da nossa pele. No melanócito, nós temos várias coisas, várias organelas, então vários compartimentos que produzem melanina. Esses compartimentos dentro dessa célula, né, se chama melanossoma. Então, esse melanossoma é exatamente aonde vai ser produzida a melanina. A hidroquinona, ela consegue destruir a membrana plasmática desses melanossomas. Então, ela destrói essa organela, essa parte que faz a melanina. Se ela destrói a melanina ali que está sendo produzida, ela vai ser então descartada, não vai chegar até as camadas mais superficiais da pele formando a mancha. Então, e também ela destrói, diminuindo esses melanossomas, a gente então tem menos produção de melanina também. Então a hidroquinona, ela tem esses dois mecanismos de ação. E é exatamente, gente, por conta desses mecanismos de ação que a hidroquinona, ela tem uma ação tão rápida, né? O tempo mais ou menos aí para ter ação da hidroquinona na nossa pele é de aproximadamente 6 semanas. Então 6 semanas dá 1 mês e meio. Então imagina você, num período tão curto de tempo, você já começar a ver um resultado bastante visível da hidroquinona. Então é por esse motivo que a hidroquinona é tão utilizada, porque realmente a ação dela é muito rápida na pele. E, infelizmente, a nossa cultura, a gente sempre quer coisas pra já, né? Se puder ser pra ontem, melhor ainda. Então, por isso que a hidroquinona é muito utilizada. Só que ela também vai ter diversas reações que a gente vai comentar nesse vídeo, pra gente ver se realmente vai valer a pena estar utilizando ela. E uma das primeiras coisas que as pessoas se queixam, né, ao utilizar a hidroquinona é que ela descama a pele, ela deixa a pele vermelha, né? Deixa a pele realmente descascando e bastante sensibilizada. Isso acontece, gente, por conta das características químicas da hidroquinona. Eu vou deixar aqui para vocês uma molécula da hidroquinona. A hidroquinona, ela é um subproduto, ou seja, ela se origina do benzeno.
Vou deixar também a molécula do benzeno para vocês compararem como é parecido. Inclusive, o nome químico da hidroquinona é benzeno 1,4-diol. Então, ela é meio que um tipo ali de benzeno. E a gente sabe, não sei se vocês já ouviram falar, mas o benzeno, ele realmente tem essa predisposição a ser irritante para a pele. Então, ele realmente pode causar ali dermatite de contato, causa vermelhidão, sensibilidade na pele. Então, a hidroquinona, ela também tem essa característica por ser ali advinda, né, do benzeno, por ter ali características químicas muito parecidas com ele. Outra coisa que muitas pessoas se queixam, né, que aconteceu algum efeito rebote na pele dela. Esse efeito rebote é quando a gente está tratando alguma coisa e acontece o contrário. Então, por exemplo, a gente está tratando uma mancha, o efeito rebote ele faz com que assim que você pare aquele medicamento, aquela mancha ela volte e muitas das vezes volte pior. Então, a hidroquinona ela causa isso? Sim, gente, a hidroquinona ela pode causar se você não tiver ali os cuidados corretos e até se você tiver, dependendo, porque ela é bastante forte, eu vou explicar pra vocês, mas a gente sabe que tem cuidados de como usar ela, né? Usar bastante protetor solar e etc. Mas por que que a hidroquinona, ela pode ocasionar isso, né? Por conta da sua característica química, como eu disse, ela vai fazer realmente essa sensibilização na nossa pele. E como acontece essa sensibilização, como aumenta essa sensibilidade da pele, automaticamente também a gente aumenta a fotossensibilidade da pele. A fotossensibilidade da pele é que a pele ela fica mais receptiva, mais aberta a receber ali o sol. E o sol a gente já sabe, se você me acompanha há algum tempo no canal, você já deve ter visto vídeo meu falando sobre a radiação UVA, que a radiação UVA, ela entra em contato com a nossa pele e ela produz ali coloração, né, que ela é responsável por bronzeamento. Então, se a nossa pele, ela tá mais receptiva ali aos raios, se a nossa pele está mais sensível ao sol, então entra em contato com ela mais radiação UVA e radiação UVB. Então, tanto ela tem a possibilidade de formar mais melanina, quanto ela tem a possibilidade de ficar mais inflamada. Ela já está sensibilizada e ainda com a radiação UVB formando essa inflamação, aumentando essa inflamação, ela também vai estar mais inflamada. E eu também já falei em vídeos aqui para vocês que tanto a inflamação, tanto os raios UVB quanto UVA, a inflamação, ela consegue ali, ela é uma coisa capaz de nos trazer manchas de pele, porque a nossa coloração, ela é responsável por trazer uma proteção para nossa pele. Então, se a gente está ocasionando lesão na nossa pele, a gente tem uma resposta inflamatória que nos causa uma resposta de produção de melanina. Só que enquanto a gente está no uso da hidroquinona, ela está bloqueando isso. Quando a gente pausa, o que que acontece? O efeito rebote. Por quê? Porque na hora que você pausa, você ainda está com a pele inflamada, você ainda está com subprodutos de radiação solar na sua pele. Então, realmente, essa mancha, ela pode piorar. Pode acontecer ali um ciclo vicioso, que eu já vi muitas pessoas, que eu trabalho em farmácia, utilizando hidroquinona sempre, uma coisa que não pode ser feita, tá, gente? A hidroquinona, ela é feita para um tempo determinado pelo seu próprio médico, para poder ser utilizado. E eu já vi pessoas utilizando sempre ali, e sempre a mancha, ela volta pior, então clareia e ela volta pior, por conta disso. Então, você sempre tem que usar muito protetor solar, e quando você pausa o uso da hidroquinona, você tem que continuar utilizando e até aumentar a proteção solar no uso dela, porque se ela vai deixar mais sensível, então você precisa de um FPS maior, precisa sempre estar reaplicando, que é uma coisa que dificilmente a gente faz. Então, são por esses motivos que a hidroquinona ela pode sim causar o efeito rebote. Esses dois últimos tópicos que eu vou abordar com vocês são tópicos extremamente importantes para você entender o que a hidroquinona pode causar na nossa pele de mais grave, tá? Primeiro, a hidroquinona causa câncer. A gente sabe que a hidroquinona ela foi proibida em alguns países. Existe estudo embasando isso? Existe, gente. Eu vou contar pra vocês, eu não vou dar... eu vou dar minha opinião pessoal, mas eu vou contar pra vocês o que realmente são esses estudos, tá? Primeiramente, a hidroquinona, ela tem uma possibilidade de causar câncer por duas vias diferentes. Então, eu vou explicar detalhadamente cada uma. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção para tentar entender. Primeiro, a hidroquinona, ela é um excelente agente clareador. E como eu disse para vocês, ela consegue desestabilizar ali a membrana do melanossoma e destruir ele, certo? E ela também tem a capacidade, gente, de destruir o próprio melanócito.
a célula que produz melanina, a hidroquinona ela consegue destruir ela. Quando isso acontece, quando a hidroquinona destrói um melanócito, a pessoa ela fica com desfalque de um melanócito. E um melanócito, se eu não me engano, ele é responsável pela resposta de 36 queratinócitos. Ou seja, o melanócito está lá dentro da pele e a melanina que ele produz consegue trazer cor para 36 queratinócitos, que são a camada mais superficial da nossa pele. Quando esse melanócito morre, ele para de produzir melanina. E o que acontece? A gente vai ter então manchas brancas. Porque a gente vai ter totalmente o bloqueio de produção em alguns pontos da pele, aonde esse melanócito morreu. Com isso, gente, então, isso só por isso, a gente já tem uma coisa bastante grave, né? Porque isso é irreversível. Então, é uma coisa estética, que é bastante grave porque é irreversível. Então, a pessoa, ela pode acabar ficando com manchas brancas que nunca vão sair por conta da morte ali do melanócito, da célula, pela hidroquinona. Só isso já preocupa bastante. Só que o que acontece, o que pode acontecer de pior que tem relação com o câncer? Já expliquei, gente, eu já expliquei muita coisa aqui no canal, então se inscreve, por favor, se inscreve, porque para você sempre estar entendendo um pouquinho mais sobre a pele. Eu já expliquei aqui no canal que a nossa melanina, ela é uma proteção. E a melanina, ela é uma proteção do nosso DNA e do nosso RNA, que são as coisas mais importantes que a gente tem no núcleo da nossa célula. O nosso DNA é responsável por tudo que a gente é, por tudo que é a nossa célula, por regular tantas coisas. Então, a coloração da nossa pele, ela tem essa função de proteger o nosso DNA. E o câncer, gente, ele muitas das vezes, ele tá ligado com mutações que acontecem no DNA, no nosso DNA. Então, se nós temos a morte do melanócito, que forma melanina, quando o sol ele entra em contato com aquela parte que tá ali sem nenhuma proteção, não tem a cor, não tem a melanina para proteger, então tem maior chance ali de ocasionar uma mutação no DNA das nossas células de pele, podendo acarretar câncer de pele, que o sol é um dos maiores responsáveis aí por câncer de pele. Quando a gente tem essa falta de melanina, essa questão aumenta, né? Essa possibilidade aumenta, ainda mais quando a gente tem ali o uso, então, da hidroquinona fazendo a morte do melanócito. Então, essa é uma das possibilidades de acontecer. Não que você vai ter câncer se você usar hidroquinona, é que pode acontecer. Por isso que é tão importante que você não use, pelo amor de Deus, hidroquinona sem acompanhamento médico. Quem usa hidroquinona precisa ter o médico sempre acompanhando, sempre vendo, sempre estudando a pele, porque ele vai saber agir no momento certo se ele perceber que pode estar acontecendo alguma coisa de errado. Então não usa por conta própria. A primeira dica do vídeo é essa. Mas como eu falei pra vocês, tem duas formas possíveis aí que são ligadas à hidroquinona com câncer. A segunda forma é o seguinte: como a hidroquinona, ela tem essa característica física, né? Ela consegue penetrar muito profundo na nossa pele. A hidroquinona, ela consegue ser absorvida, ela consegue chegar na corrente sanguínea, mesmo aplicado topicamente, mesmo aplicado na pele, a hidroquinona, ela consegue entrar na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, a hidroquinona, ela consegue se acumular. Por quê? O período de excreção da hidroquinona, ou seja, para ela ser excretada na urina, no xixi, é de 72 horas. Se você utiliza hidroquinona uma vez por noite, você obviamente vai ter acúmulo de hidroquinona no seu corpo. Até aí tudo bem, mas o que a hidroquinona pode fazer? Tem um estudo que foi feito com ratos em laboratório. Esse estudo foi com a aplicação ali da hidroquinona, com estudo no sangue dos ratinhos, para ver o que poderia estar acontecendo. E o que acontece? A hidroquinona, ela consegue fazer com que células imaturas do sangue se diferenciem em células maduras do sangue. Beleza, guardem essa informação. Isso que eu vou falar é bastante complexo, tá, gente? Então, se vocês não entenderem, é normal, porque é bastante complexo mesmo. No nosso corpo, a gente tem um equilíbrio entre morte de células e produção de células. Quando as células, elas são células imaturas, elas vão se transformar em células maduras,
essas células imaturas, elas também vão ter morte. Então, também vai morrer parte dessas células que são imaturas. A hidroquinona, ela pega essas células e faz elas rapidamente se tornarem maduras. Ou seja, a porcentagem de células que a gente tem se tornando maduras são muito maiores do que quando a gente não tem a influência da hidroquinona. E o câncer, gente, o que é o câncer? O câncer é realmente quando a gente tem um desbalanço. A gente tem menos células sendo mortas e mais células sendo produzidas, que aí a gente tem os tumores. Se nas células sanguíneas a gente tem uma maior maturação, então a gente não vai ter tantas mortes, obviamente então a gente teve uma diminuição das mortes das células, podendo aí ocasionar um tipo de câncer, que é o câncer no sangue, né, que é chamada leucemia. Só que, gente, estudos em ratos, eles sempre têm ali um limite. A gente não pode fazer muito, sabe? Então, não conseguiram terminar o estudo e ver, será que o rato ele realmente vai ter câncer só por conta disso, entendeu? Então, assim, é uma possibilidade de que possa, tá? Mas será que ele realmente vai ter o câncer? Porque a gente não pode, então existe um limite, não tem como a gente deixar os ratinhos ali pra ver, vamos ver se ele vai ter câncer, entenderam? Então, assim, muitos profissionais falam, não é comprovado que a hidroquinona causa câncer, e realmente não é, existe essa possibilidade por conta disso, então tem sim um motivinho ali, quem é mais medroso provavelmente não vai querer utilizar, certo? A hidroquinona, ela não é considerada cancerígena, tá? Mas ela tem sim esse estudo aí que muitos profissionais acreditam que não é prova suficiente para falar que causa câncer, e outros que temem mais pela saúde e se preocupam um pouco menos com a estética, preferem não utilizar a hidroquinona por conta disso, tá? Gente, fora isso, ainda tem uma outra coisinha que a hidroquinona pode ocasionar, que nos transparece ali na estética, que é referente ao tempo de uso. Então, a hidroquinona, ela pode ocasionar a ocronose exógena. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem, que é uma mancha escurecida, e essa mancha escurecida é uma mancha bastante escura, e assim, ela chega até a ser um pouco diferente do tom da nossa pele, mais pro azulado, pro ocre, não sei dizer bem certo a vocês, mas claramente ela é pior que um melasma. E essa mancha, ela acontece pelo seguinte: no nosso corpo, nós temos algumas reações químicas sempre, constantemente acontecendo, né? E uma das reações que a gente tem é a produção de um aminoácido que chama L-tirosina. Na produção desse aminoácido, a gente tem várias reações, então não sei o que, se transforma no sei o que vai se transformando até se transformar em tirosina. E o que acontece, né? Porque eu tô falando dessa reação. A hidroquinona, ela bloqueia uma enzima que transforma o ácido homogentícico em outro subproduto que vai se transformando até formar a L-tirosina. Então ela bloqueia essa enzima. Então o ácido homogentícico, ele não consegue continuar essa reação. Ele vai se acumular, porque ele não vai se transformar em outra coisa. Então ele vai se acumular ali no nosso corpo. O que acontece com esse ácido? Por ele ter se acumulado ali, ele vai sofrer uma oxidação, e essa oxidação o transforma em uma benzoquinona. Essa benzoquinona, ela vai ser transportada para tecidos conjuntivos e pele. Por quê? Porque ela, quando a gente tem várias benzoquinonas juntos, ela tem uma estrutura muito parecida com a estrutura da nossa melanina. Então, essa benzoquinona, esse ácido homogentícico, quando ele está em alta concentração e acumulado, ele vai ali para o tecido, para a nossa pele, por ele realmente ter uma estrutura parecida com a melanina. Então, por conta disso, esse ácido homogentícico, ele fica ali na pele e ele tem essa coloração, que é essa coloração ocre, que na verdade é uma coloração ali mais para azulado, bastante escuro mesmo. E o que acontece, gente? Nessa ocronose, o ácido homogentícico, ele se deposita também em tecidos conjuntivos. Então, ele se deposita ali na onde a gente tem colágeno. Então, além de ter uma mancha bem feia na pele, a pessoa também pode ter ali o envelhecimento por conta ali desse ácido homogentícico estar acumulado aonde deveria estar colágeno.
Então essa mancha, essa ocronose exógena acontece por conta disso. Eu não vi nenhum vídeo aqui do YouTube explicando realmente certinho como que acontecia. Eu pesquisei bastante e demorou bastante para encontrar algum lugar que eu conseguisse entender bem bonitinho. E eu falo pra vocês, gente, que tem relação ali com o tempo de uso, porque essa ocronose, ela é normalmente encontrada em pacientes que utilizaram normalmente a hidroquinona aí por mais de 6 meses. Então, por isso que é sempre bom ter um acompanhamento médico, porque se você utiliza por muito tempo, você provavelmente pode acontecer, então pode aumentar a possibilidade de ter esse tipo aí, essa ocronose. Então, o ideal é sempre utilizar, normalmente os médicos passam para utilizar no máximo por 3 meses, para não correr o risco de ter isso. E assim, se você utiliza com prescrição médica, ele sempre vai estar te acompanhando. Na minha opinião, eu, como profissional, eu jamais vou dizer para alguém utilizar hidroquinona, porque eu não usaria em mim. E também não sou médica, não tenho como prescrever e nem como indicar hidroquinona, então sou completamente contra o uso da hidroquinona sem receita médica. Gente, não façam isso com vocês. Por favor, não corra o risco. Não corra o risco. Se você não tem prescrição médica, não utilize hidroquinona. A gente tem muitas opções de clareamento que são cosméticos que nem precisam de prescrição médica. Se vocês quiserem algum vídeo eu trazendo estudos para vocês comparando alguns cosméticos com a ação clareadora da hidroquinona, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá bom? Bom, pessoal, então o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você tem manchas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma playlist aqui sobre manchas, sobre melasma, para você poder assistir, caso você queira tratamentos aí. Então, assiste esses vídeos, assiste essa playlist, que eu tenho certeza que tem muita coisa que pode te ajudar ali, que não seja a hidroquinona. Certo, gente? A gente vai ficando por aqui. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo.